O desequilíbrio da microbiota pode ocasionar a perda de efeitos imunes normais reguladores na mucosa do intestino, sendo associada a um número de doenças inflamatórias e imunomediatas. É fundamental a colonização adequada da microbiota para a modulação do sistema imune. O não funcionamento desse sistema é a grande causa de doenças autoimunes ou atópicas. A disbiose apresenta um agravante quando é associada com outros problemas. Em uma microbiota com funcionamento inadequado, a quebra dos peptídeos e reabsorção de toxinas do lumen intestinal ocorrem de maneira inadequada também, induzindo o surgimento de patologias. Em uma microbiota saudável, os agentes patogênicos, quando adquiridos, são rapidamente eliminados devido à presença da microbiota comensal, composta em sua maioria por bactérias anaeróbicas. Quando há o desequilíbrio ao obter uma quantidade significativa de bactérias patogênicas, uma desordem é causada na microbiota natural, burlando assim os mecanismos de defesa e gerando sintomas clínicos. Fatores internos também são grandes causadores da alteração da microbiota intestinal. É necessária uma interação simbiótica entre os micro-organismos para um bom funcionamento. Um dos fatores que pode acarretar o desequilíbrio da microbiota bacteriana é a má digestão, em que o estômago produz ácido suficiente para extinguir as bactérias patogênicas ingeridas, na maioria das vezes com alimentos. Além disso, outros fatores que também têm importância clínica são o abuso de laxantes, consumo excessivo de alimentos crus, exposição com frequência a toxinas ambientais, disponibilidade de material fermentável e o estado imunológico do hospedeiro. O efeito de alguns antibióticos também é um fator importante que depende do modo de ação do medicamento e o grau de resistência das bactérias. Tratamentos por longos períodos à base de antibióticos promovem a seleção de bactérias que contêm genes de alta resistência a antibióticos, o que leva a uma maior preocupação a respeito da saúde do hospedeiro e da propagação destas bactérias no mesmo. Efeito do uso indiscriminado de antibióticos. Um dos grandes problemas para o tratamento em ambiente hospitalar é a infecção causada por bactérias que são resistentes aos antibióticos mais potentes que estão disponíveis no mercado. E isso tem gerado uma preocupação por ser a causa de infecções hospitalares, bactérias com alto poder de disseminação e difícil tratamento, que acaba acometendo principalmente pacientes que estão com o sistema imune abalado na UTI. Antigamente, certas infecções eram tratadas com uma classe de antibióticos que já eram reservados para certas infecções acometidas em pacientes na UTI. No entanto, com o passar dos anos, a resistência antimicrobiana a essa droga não tem mais efeito, sendo necessário utilizar drogas com alta toxicidade, como por exemplo a colistina. Certos tratamentos com antibióticos continuam com efeitos prolongados no organismo, e isso gera uma pressão para uma outra seleção de bactérias. Vários estudos com exames mostram alterações na microbiota após antibioterápicos, assim destacando-se as bactérias mais sensíveis, que consequentemente são destruídas com os medicamentos, e as que sobrevivem destacam-se como resistentes. Os antibióticos impedem o crescimento ou causam a morte das bactérias sensíveis. Com isso, ocorre a persistência dos antibióticos sobre a microbiota intestinal, que, querendo ou não, gera a seleção de bactérias que são resistentes a multidrogas resistentes. Ou seja, o uso de antibióticos precocemente interfere negativamente sobre a saúde e a saúde imunológica do hospedeiro. Assim, foram observados aumento dos casos de patologias associadas com alterações da microbiota intestinal. As alterações da composição da microbiota causadas pela redução das bactérias benéficas
como das potencialmente patogênicas que podem estar associadas com as doenças inflamatórias do intestino. Uma delas é a enterocolite necrosante, que é uma das principais causas de mortalidade e morbidade em recém-nascidos de baixo peso ao nascer, que é ocasionada pela imaturidade intestinal e imunológica, infecção e pela composição alterada da microbiota intestinal. Afinal, o retardo da instalação da microbiota normal do intestino beneficia a enterite pela falta de bactérias protetoras e reduzindo o desenvolvimento do sistema imunitário. Crianças prematuras, por apresentarem ausência da microbiota comensal, induzem as muitas bactérias patogênicas presentes na unidade de tratamento intensivo causarem a enterocolite necrosante. A atopia, como outra patologia, é uma tendência hereditária a desenvolver patologias alérgicas e há evidências de que a microbiota comensal seria um dos elementos impeditivos e fundamentais para o desenvolvimento da tolerância imunológica. A atopia tem maior comprovação clínica e experimental no impacto da microbiota no desenrolar da doença. A atopia privilegia reações e hipersensibilidade no intestino, em resposta a antígenos comuns na alimentação e no ambiente intra e extracelular. É também considerada como uma das manifestações da tríade atópica, que é a dermatite atópica, asma e rinite alérgica, caracterizada como doença inflamatória cutânea crônica de origem genética que apresenta com recorrentes associadas a prurido acometendo a superfície cutânea geneticamente alterada, assim induzido por fenômenos imunológicos à presença de inflamação. Doenças inflamatórias intestinais. Acredita-se que as doenças inflamatórias intestinais são desencadeadas por anormalidades imunológicas celulares, ou seja, da reatividade anormal dos linfócitos, da mucosa gastrointestinal a uma microbiota normal, não patogênica. Porém, a origem da patologia continua desconhecida. São caracterizadas por inflamações intestinais crônica, não infecciosa e manifestam-se principalmente por diarreia, dor abdominal, perda ponderal e náuseas. Ocorrem principalmente na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa, que é inespecífica. Existem evidências de que o surgimento dessa patologia ainda é indefinido, e estudos apontam que sua etiopatogenia é de origem multifatorial, com cooperação de fatores genéticos ambientais, ou seja, microbiota intestinal e resposta imune. Assim, a microbiota intestinal e a resposta imune passam a ser uma dupla, ser as duas categorias utilizadas para o tratamento. Os probióticos são bactérias benéficas que vivem no intestino e melhoram a saúde geral do organismo, trazendo benefícios como facilitar a digestão e absorção de nutrientes e ainda fortalecer o sistema imunológico. Um dos principais alimentos probióticos é o leite fermentado. Nele contém um exclusivo probiótico Lactobacillus casei shirota, que resiste como nenhum outro à acidez do estômago e chega vivo em maior quantidade ao intestino, para auxiliar na regulação e nas funções intestinais. Já os prebióticos são componentes alimentares não digeríveis, que estimulam seletivamente a proliferação ou atividade de populações de bactérias desejáveis no intestino, mais especificamente no cólon, beneficiando o indivíduo hospedeiro dessas bactérias. Alguns exemplos de alimentos que contêm um alto índice de prebióticos são cebola, alho, tomate, alcachofra, beterraba. E para as crianças, os recém-nascidos, o principal alimento é o leite materno.
No transplante de microbiota fecal, os doadores são submetidos a baterias de exames para detectar vírus, bactérias e parasitas, e assim eliminar a possibilidade de transmitir para o paciente. As amostras são centrifugadas para coletar as bactérias saudáveis. Com o paciente sedado, o material biológico sadio é aplicado no intestino durante uma colonoscopia. Colônias sadias, assim, começam a se propagar e tomar o lugar das bactérias ruins. Apesar do estudo sobre microbiota ser pouco desenvolvido e explorado, já se pode notar que tem grande importância na saúde do hospedeiro, sendo necessária ter uma boa manutenção desde a infância até a vida adulta, com o intuito de sofrer menos interferências que podem levar a determinadas patologias. O trato gastrointestinal possui específicas funções que estão ligadas à nutrição, ao sistema imune e à antimicrobiana pelo mecanismo de defesa. Desequilíbrios e falhas na microbiota podem ser as causas de doenças relacionadas com o trato gastrointestinal. Entre as terapias utilizadas para essas doenças, a principal seria a maior ingestão ou suplementação de simbióticos, que seria o conjunto de prebióticos e probióticos. Outro método seria o transplante, que está em fase experimental, porém é considerado promissor e eficaz. Então se percebe que existe uma grande necessidade de pesquisar e estudar a microbiota e seus tratamentos para que possamos padronizar a manutenção e suas técnicas. As bactérias são vistas muitas vezes apenas como algo maléfico ao organismo. No entanto, por meio deste estudo mostramos que também são essenciais à vida e à saúde humana. Portanto, deve existir uma simbiose entre o hospedeiro e as bactérias, a qual ambos se beneficiem